Meu nome é Helena. Talvez você me conheça da igreja ou já tenha ouvido falar de mim. Não que eu fosse famosa por algo bonito. Por fora, eu parecia ser uma mulher de fé, daquelas que todo mundo respeita. Véu sempre no lugar, Bíblia embaixo do braço, glória a Deus para todo lado. Mas por dentro eu era um deserto seco, cheio de espinhos, veneno e orgulho. Cresci num lar que respirava religião, mas não transbordava amor. Minha mãe era o tipo de crente que batia com a vara na mão direita e a Bíblia na esquerda. Santidade, menina, é vergonha na cara, ela dizia, me puxando pela orelha quando eu usava qualquer roupa que mostrasse o joelho. Eu cresci achando que Deus só amava quem vivia com medo. Na adolescência, enquanto outras meninas sonhavam com vestidos de noiva ou viagens, eu sonhava em ser a mais santa da igreja. A referência, a mulher que o pastor citava no púlpito. E eu fui, mas não pela graça, e sim pela aparência. Eu me tornei tudo o que minha mãe queria, rígida, intocável, impecável, só que completamente vazia. Meu prazer não era mais em cultuar, era em julgar. Eu entrava no templo como quem entra numa passarela. O olhar cortava cada irmão que ousasse destoar da minha régua de santidade. Se uma irmã usava batom vermelho, eu pensava, olha aí, espírito de Jezabel. Se um irmão cantava com emoção, eu murmurava, quer aparecer, né? Tinha uma lista invisível na minha cabeça. Quem era digno, quem era tíbio, quem para mim já estava condenado. Eu não falava com todas as letras, mas deixava escapar nos cochichos, nos olhares. E como deixava? Era como se meu julgamento fosse uma espécie de ministério secreto dentro da igreja. Mas ninguém via isso. Para eles, eu era Helena, a mulher de oração, a que jejuava 3 vezes por semana, a que conhecia as escrituras de cor, a irmã que até os líderes temiam contrariar. Quando o pastor falava de santidade, virava o rosto discretamente para mim. E aquilo alimentava meu ego, como um vício silencioso. Só que o que ninguém sabia é que minha fé era um palco, e eu, uma atriz ensaiada. Eu sabia quando dizer aleluia, quando levantar a mão, quando fingir que chorava. Mas dentro de mim, um gelo, uma raiva que eu nem sabia explicar. Uma sensação constante de superioridade, misturada com inveja e solidão. Minha vítima favorita era Juliana. Ela tinha chegado na igreja há poucos meses, jovem, bonita, cheia de tatuagens e um passado que todo mundo sabia. Ex-garota de programa, mas estava ali, buscando Deus. Chorava em quase todos os cultos. Só que eu só via o batom forte, o vestido justo e o jeito como os rapazes olhavam para ela. Essa aí quer é arrumar marido crente. De preferência, pastor. Eu dizia com um sorriso disfarçado, só para a irmã sentada ao meu lado. E quando Juliana ia até o altar chorar, eu cruzava os braços e sussurrava. Tá achando que lágrima limpa passado sujo? Outro que me irritava era o Diego. Um obreiro que eu sempre considerei fraco. Tocava violão, pregava bem, mas um dia apareceu com a notícia. Engravidou uma moça que nem era da igreja. Um escândalo. Foi afastado, claro. E eu aproveitei para espalhar a tragédia com aquele tom de falsa preocupação. Oremos por ele, né? Porque o diabo é sujo, mas quem deu brecha foi ele mesmo. O pastor da nossa igreja era o pastor Elias. Homem simples, sessentão, olhar calmo, barba sempre por fazer. Ele já tinha me chamado de canto uma vez, depois de um culto. Filha, toma cuidado. Deus pesa o coração, não a roupa dos outros. Eu sorri com os lábios, mas dentro de mim pensei, esse velho tá cego. Nem percebe o tanto de mundanismo ao redor. Na minha cabeça, eu fazia tudo certo. Nunca me envolvi em escândalo, nunca faltei à ceia, nunca me atrasei para culto. E para mim, isso era o suficiente. Mais que suficiente. Era como se cada deslize dos outros me elevasse um degrau. Como se o pecado alheio fosse um trampolim para minha própria glória. Em casa, minha língua continuava afiada.
Minha irmã, Ângela, que também frequentava a igreja, ouvia meus relatos semanais. Você viu o irmão Fábio cantando ontem? De olho fechado, se achando espiritual, mas vive postando fotos sem camisa na rede social. A Ângela ria, meio sem graça. Às vezes me dizia: você é dura demais, Helena. E eu respondia: alguém precisa ser. Mas sabe o que era pior? À noite, quando eu me deitava, o silêncio do meu quarto era assustador. Não por barulho, mas por ausência. Ausência de paz, de alegria. Eu tentava orar, mas era como se minha oração batesse no teto e voltasse. Um peso no peito, um vazio estranho e um frio, um arrepio que percorria a espinha. Às vezes, eu achava que era coisa da minha cabeça, mas outras eu sentia como se alguém estivesse ali, me olhando, me julgando, como se um olho invisível estivesse vendo o que nem eu mesma queria enxergar. E eu virava para o lado, puxava o cobertor e fingia que era só cansaço. Na igreja, meu papel continuava. Uma vez, Juliana foi chamada para dar uma palavra no grupo das mulheres. Meu sangue ferveu. Pensei: onde já se viu? Mal saiu da sarjeta e já quer ensinar? Cruzei os braços e passei o culto todo encarando ela, como quem espera um erro para poder explodir depois. Mas ela falou com tanta humildade, tanta verdade. E algumas irmãs choraram. Eu senti raiva e inveja. Naquele dia, eu voltei para casa com uma fúria inexplicável. Me tranquei no quarto e chorei. Mas não era arrependimento, era ódio. Eu gritava por dentro: por que Deus abençoa essas pessoas? Por que Ele ouve pecadores e ignora os justos? Se eu tivesse parado ali e feito a pergunta certa, talvez tudo tivesse sido diferente. Mas não. Na minha mente distorcida, eu achava que era Deus que estava errado, que o problema era o mundo, que eu era a última justa num planeta de hipócritas. Mal sabia eu que o maior trono de hipocrisia estava dentro do meu próprio coração. E foi assim, mestre, nesse estado, nessa mistura venenosa de orgulho, julgamento e religiosidade seca, que eu comecei a caminhar rumo ao vale mais escuro que um ser humano pode visitar, mas eu ainda não sabia o que me esperava. Era uma sexta-feira à noite, vigília marcada, templo cheio. O povo chegava de todo lado, os bancos de madeira já não davam conta e colocaram até cadeiras de plástico no fundo. O som da banda ecoava, o cheiro de suor, perfume barato e óleo de unção misturava-se no ar. A vigília prometia. E eu, como sempre, fui a primeira a chegar e a última a sorrir. Entrei com minha Bíblia apertada contra o peito, o véu ajustado milimetricamente e a cara de santa de sempre. Cumprimentei algumas irmãs com um aceno seco. Quando vi Juliana ajoelhada logo na frente, com as mãos levantadas e lágrimas escorrendo, revirei os olhos e sentei no terceiro banco, bem no meio. O meu lugar preferido para fiscalizar tudo. A banda começou a tocar um louvor lento, cheio de glória a Deus e aleluia. As irmãs se levantavam, algumas choravam, outras rodopiavam. Eu apenas observava e julgava. Chorar todo o culto já virou teatro. Pensei olhando para Juliana, que soluçava sem vergonha, vestindo uma saia jeans apertada demais para o meu gosto. Vai aprender santidade só depois do Apocalipse. De repente, o microfone chiou. A pastora Raquel subiu ao púlpito. Uma mulher de fala mansa que pregava sempre sobre graça, perdão e misericórdia. Eu já torci a boca antes dela abrir a Bíblia. Mais uma pregação molenga. Esse povo precisa de juízo, de fogo consumidor, não de abraço. Raquel começou a falar de forma serena, contando a parábola da ovelha perdida. Disse que o céu faz festa por um pecador que se arrepende. Algumas irmãs suspiravam, outras se emocionavam. E eu cruzava os braços, impaciente. Essa mulher só sabe repetir as mesmas palavras doces. Isso não transforma ninguém. Enquanto ela pregava, senti um leve desconforto na cabeça. Ignorei. Continuei firme no meu julgamento silencioso.
mas o incômodo crescia. Era como uma pressão na nuca, como se alguém me apertasse por trás com as duas mãos. Tentei me ajeitar no banco, mas o suor começou a escorrer pelas costas. Frio, gelado, mesmo com o calor do culto. Comecei a sentir as mãos formigarem, a visão ficou um pouco turva. Pisquei forte. Tentei fixar o olhar em Raquel, mas a luz do púlpito parecia mais forte, quase me cegando. Ao mesmo tempo, tudo ao redor parecia distante. As vozes dos irmãos ecoavam como se eu estivesse dentro de um túnel. O ar começou a faltar. Tentei respirar fundo, mas o peito não obedecia. Meu coração disparou. Olhei ao redor e tudo parecia girar. As luzes, os rostos, as mãos erguidas, tudo misturado. Levei a mão ao peito. Pensei, será que é pressão baixa? Não comi nada antes de vir. Mas não era físico, era espiritual. Um peso me esmagava. Não era dor, era presença, mas não era de Deus. Era escura. Como se 1000 olhos invisíveis me observassem. Como se alguém ou alguma coisa tivesse me alcançado. Quis levantar, mas as pernas não respondiam. Uma sensação de tontura tomou conta de mim. Vi borrões, sombras, vultos ao redor. O som do teclado começou a parecer grave demais. Os gritos de glória ecoavam como zombarias. E então ouvi algo. Algo que ninguém mais parecia escutar. Era uma risada. Um riso rouco, cavernoso, vindo de lugar nenhum. Ou talvez de dentro de mim. Fechei os olhos com força, tentando ignorar. Sussurrei um repreendido seja, mas a boca já não se movia. Senti minhas mãos formigarem mais forte. O banco onde eu estava parecia afundar. O chão tremia levemente sob meus pés. O templo inteiro ficou abafado, como se o ar tivesse sido sugado, e num segundo tudo escureceu. Meu corpo caiu. Eu ouvi o baque surdo da minha queda, como se estivesse longe de mim. Alguém gritou. Outra irmã falou em línguas. Ouvi vozes dizendo, é ataque espiritual, intercede, igreja. Mas eu já não estava mais ali. Era como cair num poço sem fundo. Eu me sentia flutuando, mas despencando. Um abismo escuro me engolia. Tentei gritar, mas minha voz estava presa. Quis abrir os olhos, mas não conseguia distinguir se eles estavam abertos ou não. Estava num vazio absoluto. O frio aumentou. O vento que batia era gélido, como lâminas cortando a pele. Mas não havia vento. Era como se o próprio ar fosse feito de navalhas. E mesmo ali, sem chão, sem corpo, sem voz, eu sabia. Eu sabia que estava indo para um lugar onde muitos vão, mas poucos voltam. Não sei quanto tempo caí. Podia ter sido segundos, minutos ou horas. Mas a certeza que me invadia era uma só. Não era um simples desmaio. Aquilo era um chamado. Ou pior, uma sentença. Senti o cheiro, forte, podre. Era como carne queimada com enxofre. Um cheiro que grudava na alma, que sufocava mesmo sem pulmões. Foi aí que percebi. Eu estava indo para o inferno. E tudo o que eu achava saber sobre Deus já não me servia de nada ali. Não havia chão, não havia céu, só queda. Eu despencava como se estivesse sendo sugada por um redemoinho de trevas. Meus pensamentos se embaralhavam. Meu corpo, ou o que quer que eu fosse naquele momento, estava imóvel, mas a dor era real. Era como se minha alma tivesse carne, e essa carne estivesse sendo arranhada de dentro para fora. De repente, a queda cessou bruscamente, como se eu tivesse sido arremessada contra algo invisível. O impacto foi surdo, mas eu senti tudo. Abri os olhos, ou achei que abri, e me vi em pé sobre uma terra rachada, seca como deserto, mas escura como carvão queimado. O céu, se é que se podia chamar aquilo de céu, era uma fumaça densa e viva, pulsando como se respirasse. O ar queimava nos pulmões, mesmo que eu não respirasse mais como antes. Um fedor insuportável de carne podre, enxofre e sangue estagnado tomava tudo.
O cheiro não vinha do ambiente, mas invadia por dentro, como se entrasse pela alma. Eu queria vomitar, mas ali não havia estômago, só agonia. Um vento gelado soprou do nada, trazendo com ele o som de correntes sendo arrastadas. Lentamente, da neblina densa, surgiram criaturas. Não andavam, flutuavam, como sombras espessas, com olhos vermelhos e bocas costuradas, mas não precisavam falar. Elas pensavam dentro da minha mente, como sussurros sem língua. Finalmente chegou. As correntes se enrolaram nos meus pulsos. Eram feitas de uma liga viva, que se contorcia como cobras. Elas não pesavam, doíam. Cada elo pulsava como se tivesse dentes, e me arrastaram. Eu tentei resistir, fincar os pés na terra, mas a terra cedia, rachava sob mim, como se também me rejeitasse. Fui puxada por um vale profundo, estreito, ladeado por colunas grotescas feitas de línguas humanas empaladas. Sim, línguas incontáveis. Umas ainda se mexiam, se contorcendo como vermes, outras estavam endurecidas como couro seco. Algumas ainda murmuravam frases soltas como ecos do passado. No fim daquele corredor tortuoso, um portão se erguia, gigante, retorcido, feito de ossos humanos fundidos. No topo, uma placa ardente com letras em brasa. Setor dos juízes da fé. Aqui se condena quem condenou. As correntes me jogaram contra o chão. As pedras pareciam ter navalhas. Cada toque arrancava lascas da minha alma. Eu quis gritar, mas minha voz continuava presa. Foi aí que vi ele. Uma criatura emergiu da escuridão, alta, magra, os olhos como brechas para outro mundo. O rosto mudava a cada segundo. Primeiro era Juliana, depois era Diego, depois Raquel, depois o rosto da minha mãe e, por fim, meu próprio rosto, distorcido, com olhos sem vida e um sorriso perverso. "Me reconhece?" ele disse. "Sou o reflexo das vozes que você calou com teu julgamento." Era o camaleão, um demônio que assumia a forma daqueles que a alma mais teme, e ali ele era todos que eu um dia julguei. E também a verdadeira Helena. Ele flutuava ao meu redor, com um chicote feito de véus rasgados e páginas de Bíblia manchadas de sangue. Você falava em nome dele, mas sua boca era mais útil para nós. Ele riu, a voz se multiplicava, reverberando em mim como um trovão dentro do peito. Apontou para as colunas do vale, cada uma com um nome. Algumas eu reconheci: pastores, missionárias, obreiros, até pregadores famosos da internet. Em cada coluna, uma língua amarrada com fios de arame incandescente. As bocas costuradas não podiam gritar, mas os olhos gritavam por dentro. Foi quando vi a minha mãe. Ela estava ali, pendurada, desfigurada, a pele derretida, mas o olhar ainda era dela. Ela tentou falar, mas o arame apertou mais. Um grito abafado. Meu peito rasgou. Eu caí de joelhos. "Não, não pode ser." O camaleão sussurrou atrás de mim. "Ela também julgava. Te ensinou bem, não foi? A condenar antes de amar." Eu chorei, gemi, mas não era por ela. Era por mim. Por ver a herança que herdei. E repeti. A criatura me levou até uma cela menor, mais escura que todas. Nela, uma figura me esperava sentada. Era eu mesma, mas com a pele rachada, os olhos brancos e a boca torta. Sorria com nojo. "Tava demorando, irmã." O camaleão riu alto. "Essa é a versão que o inferno criou de você. Ela já te esperava. Sua cela nunca ficou vazia, só estava guardada." Senti meu corpo tremer. Tentei correr, tentei orar, mas minha boca se abriu. E só saíram palavras em línguas estranhas, demoníacas. Não era minha voz. Era como se meu coração falasse por mim. E o que ele dizia não era de Deus. O camaleão me ergueu pelo pescoço. "Não precisa temer. Você pertence aqui desde o primeiro julgamento que fez em nome da santidade. Você só não sabia ainda." E então ele apontou para a frente. "Venha."
Ainda falta você ver quem te entregou de bandeja ao inferno. E as correntes se moveram novamente. As correntes me arrastavam por um corredor estreito, sufocante, com paredes que pareciam feitas de carne pulsante. Cada vez que eu tocava nelas, sentia como se dedos invisíveis me agarrassem, me puxassem de volta. A escuridão era tão densa que parecia sólida, e mesmo sem olhos físicos, eu enxergava tudo. Com a alma. Ao final do corredor, uma clareira de pedra negra se abria. No centro, um trono colossal, feito de crânios humanos, colunas de ossos e pedaços de bíblias queimadas. Algumas ainda choravam sangue pelas bordas, como se estivessem vivas. Era um altar profano, um trono construído com a fé deformada de quem caiu em si mesmo. O chão tremia. Pequenas rachaduras liberavam vapores brancos que cheiravam a enxofre, carne podre e perfume profano. Como se o inferno tivesse tentado copiar o cheiro de igreja, mas errado a fórmula. Eu tremia, mas não era só medo. Era vergonha. Um tipo de vergonha que me perfurava mais do que qualquer olhar terreno. Então ele apareceu. Do lado oposto da clareira, os passos começaram. Cada pisada fazia o chão rachar e faíscas vermelhas saltarem. Um homem alto, elegante, de terno bem alinhado, sapatos reluzentes, barba bem feita, cabelo penteado com perfeição. Ele andava com calma, como se soubesse que não havia pressa. Mas os olhos eram 2 buracos escuros, sem fundo, que pareciam sugar qualquer luz ao redor. Quando olhou para mim, eu senti minha alma encolher. Minha boca secou, meu estômago virou um poço sem fundo. O tempo parou. Ele sorriu. Um sorriso elegante, sedutor, mas carregado de escárnio. Inacreditável, a crente Helena, finalmente em casa. A voz era doce e grave ao mesmo tempo, como se um locutor falasse dentro de uma caverna cheia de serpentes. Eu tentei dizer algo, qualquer coisa, mas minha língua parecia amarrada. Ele continuou andando, até parar diante de mim. Se inclinou um pouco, o rosto bem perto do meu. Você foi a melhor advogada que já tive dentro da igreja. Julgava melhor do que muitos dos meus demônios. Minhas pernas cederam. Caí de joelhos. Tentei fechar os olhos, mas ali, até as pálpebras pareciam controladas por outra força. Ele estalou os dedos. Vários demônios menores surgiram das sombras, trazendo livros. Eram bíblias queimadas, rasgadas, manchadas de preto. O diabo pegou uma, abriu. Veja só. Ele mostrou a página. Meu nome estava ali, escrito com algo que parecia sangue seco. Essas são as bíblias dos hipócritas, os que conheciam a letra, mas nunca conheceram o autor. Ele fechou o livro com força. Você sabe quantas almas mandou para mim com a tua língua? Nem precisa saber. Eu contei cada uma. Tentei balançar a cabeça, dizer que era mentira, que eu era de Deus. Mas a única coisa que saiu da minha boca foi um sussurro. Eu sou de Deus. Ele riu. Um riso tão profundo que o chão estremeceu. De Deus? Então por que carrega o meu cheiro? E então ele soprou no meu rosto. Um hálito quente, pútrido, invadiu minha alma. E nesse instante, uma fumaça negra começou a sair do meu corpo, das minhas mãos, da minha boca, dos meus olhos. Eu gritei, em pânico. Tentei limpar, sacudir, esfregar, mas a fumaça só aumentava. Esse é o perfume dos juízes do altar. Aqueles que se acham santos demais para amar, mas justos o bastante para condenar. Ele se afastou um pouco e começou a andar ao meu redor, como um leão faminto estudando sua presa. Você orava com raiva, jejuava por vaidade, lia a Bíblia para julgar, era perfeita. Para mim, estalou os dedos novamente. O camaleão surgiu, assumindo novamente meu rosto distorcido. Me olhei de fora e aquilo era mais assustador do que qualquer demônio. Era eu, mas com olhos vazios, sorriso sujo e pele rachada. A versão espiritual da minha hipocrisia.
Essa aqui é a Helena que o mundo espiritual conhece. Essa é a que você construiu com anos de culto sem amor. Eu caí no chão, me encolhi, chorei, gemi, implorei. Deus, por favor, me tira daqui. O diabo gargalhou mais uma vez. Ele ainda não desistiu de você, acredita? Tem gente orando lá em cima, mas sinceramente, para mim, você já é uma de nós. E melhor, você veio sozinha, sem que eu precisasse tentar. Ele parou diante de mim, olhou nos meus olhos e disse: você não caiu em adultério, não matou, não roubou, mas condenou tantos que sua cela foi construída com as tuas palavras, e cada pregação que ouviu era mais uma oportunidade desperdiçada. E com um estalar de dedos, tudo ao meu redor começou a ruir. O chão rachava, as correntes vibravam. E do fundo do vale, uma voz gritava: a nova juíza chegou! Eu pensei que já tinha visto o pior. Pensei que não podia afundar mais. Mas ali, depois do sorriso do diabo, as correntes voltaram a se mover sozinhas, com vida própria. Elas me ergueram pelo tornozelo e me arrastaram de cabeça para baixo, como se eu fosse um pedaço de carne inútil. O chão parecia desaparecer. Eu flutuava por um túnel de sombras vivas, com olhos e bocas sussurrando cada palavra que eu já falei contra alguém. Sapatão, desviado, falso crente, ordinária. Minha própria voz me torturava. Quando as correntes me jogaram no chão novamente, a luz ali era vermelha. Tudo brilhava em tons de brasa, como se as trevas tivessem sangue circulando por dentro. Um vento quente, que parecia respirar raiva, soprou no meu rosto. O chão não era chão. Era feito de línguas humanas costuradas umas nas outras, ainda se mexendo, vibrando, gemendo. Algumas gritavam, outras pediam perdão e outras ainda zombavam. As colunas daquele lugar eram feitas de ossos, ossos longos, empilhados como colunas romanas e cobertas por pele marcada com versículos. Cada versículo queimava, como se Deus mesmo tivesse tentado gravar sua palavra em quem não a viveu. No topo de cada coluna, um nome, e abaixo, uma alma pregada como um troféu, como um trocadilho infernal. Os que condenaram, agora eternamente condenados. O camaleão surgiu do nada, sempre ele, sempre aparecendo quando eu queria sumir. Agora com o rosto de uma mulher que eu julgava na igreja. A Marina, ex-travesti que se converteu, mas que eu nunca aceitei de verdade. Ele sussurrou: você não orava por ela, você só esperava o erro. Meu coração apertou como se fosse ser esmagado. Foi então que vi uma cela. Era pequena, mas pulsava como se tivesse vida própria. A porta estava aberta. Acima dela, uma placa em ferro retorcido com meu nome, Helena. Eu gelei. Não, não pode ser. Essa cela é minha? Mas não estava vazia. Dentro dela, uma mulher idêntica a mim sorria. Mas era uma versão podre, pele cinza, olhos ocos, dentes pretos. Ela me olhou e disse: demorou, irmã. A cela já estava com saudade. Era a Helena do inferno, a que eu alimentei com cada julgamento, cada crítica, cada desprezo travestido de santidade. Eu caí de joelhos. Chorava como uma criança. Batia no chão, que reagia com gemidos de línguas costuradas. Era como se o solo sentisse minha dor e se alimentasse dela. Vi então Diego, aquele que eu expulsei da igreja por cair no vício. Ele estava pregado a uma cruz de madeira em chamas. Seus olhos me encontraram. Ele não gritou, só disse: você nunca me amou, só me condenou. E então seus olhos viraram brasas. E eu gritei. Me virei para tentar fugir, mas vi algo ainda mais cruel. Minha mãe. Ela estava sentada numa cadeira de espinhos com o rosto derretido. Chorava sangue. Você aprendeu comigo, filha, a julgar antes de amar. Meu peito explodiu em dor. Era como se meu coração tivesse sido arrancado e jogado num caldeirão. As colunas começaram a tremer. Delas desciam correntes flamejantes com placas. Fofoca.
orgulho espiritual, disfarce de unção, ego de púlpito. O camaleão apontava: essas são as suas medalhas, Helena. Você foi uma campeã. Tentei orar, mas minha boca cuspiu línguas demoníacas. Era como se meu espírito tivesse se contaminado. Cada palavra que eu tentava pronunciar saía invertida, distorcida, zombando do próprio céu. Você nem sabe mais como falar com Deus, sussurrou ele. Uma multidão surgiu, todos vestidos de branco, mas com rostos podres, deformados. Eles aplaudiam. Celebravam minha chegada. A santa chegou, a julgadora, a doutora da doutrina, e dançavam ao meu redor, zombando, cantando louvores invertidos. Eu vi uma menina sendo empurrada para o centro. Era a Letícia, uma adolescente que eu disciplinei publicamente por usar batom. Ela tremia, me olhou. Você me expulsou. Eu fui para a rua, fui estuprada, engravidei e me matei. Tudo porque você achava que estava me corrigindo em amor. Eu me arrastei até ela, tentei abraçá-la, mas minha pele queimou ao tocá-la. O inferno não permitia afeto, só culpa, só vergonha. E ela desapareceu diante dos meus olhos como fumaça. O camaleão sorriu. Você entendeu agora? O inferno não é só dor, é memória. Aqui vocês sentem tudo o que causaram e tudo o que esconderam. Eu chorava sem parar. Era como se meus olhos estivessem vazando toda a vida que restava em mim. Uma trombeta soou, mas não era do céu. Era rouca, grave, distorcida. O diabo voltava. E com ele, uma nova sentença seria anunciada. A cela com meu nome se abriu completamente. A outra, Helena, aquela demoníaca, se posicionou no fundo, abrindo os braços, como quem recebe uma irmã perdida. Vem, minha parte boa. Agora somos uma só. E antes que eu pudesse gritar, fui lançada para dentro da cela, de cabeça. A porta bateu com um estrondo que fez o inferno inteiro estremecer. Quando a cela se fechou, um silêncio sepulcral tomou conta. Mas era um silêncio pesado, opressor que grita sem som. Me encolhi num canto, abraçada aos joelhos, sentindo minha mente se despedaçar pouco a pouco. Lá dentro, o tempo não passava, ou talvez passasse, só que em dor. De repente, a cela começou a tremer. As paredes se desfizeram como cinza ao vento. Fui sugada por uma força invisível e lançada no vazio. Um clarão tomou tudo, mas dessa vez a luz era diferente. Não queimava, curava. E eu soube, algo santo estava prestes a acontecer. Flutuei por um espaço branco sem fim, onde não havia chão nem teto. Só pureza, só verdade. Um som suave me envolvia. Era como milhares de vozes sussurrando a mesma melodia, mas em línguas que meu espírito reconhecia. Eu tremia, chorava, sentia algo que não sentia há anos. Presença de Deus. Uma plataforma dourada surgiu abaixo de mim. Um tribunal celestial. À frente, um trono impossível de descrever. Era feito de luz viva, mas tinha olhos. E dentro dessa luz, uma figura sentada, coberta por vestes que mudavam de cor conforme eu me aproximava. Era ele, o justo juiz. Meus joelhos se dobraram sozinhos. A glória era tanta que eu mal conseguia respirar. Senti meu coração bater fora do peito, não de medo, mas de constrangimento, como uma criança diante de um pai que sabe tudo e mesmo assim continua amando. O juiz falou, mas sua voz entrou direto no meu espírito, sem passar pelos ouvidos. Era como um trovão calmo, uma avalanche de misericórdia. Helena, você quer saber por que está aqui? Eu chorei. Balancei a cabeça. Eu queria entender. Eu precisava entender. Do lado, surgiu um anjo gigantesco, de pele como bronze em brasa, olhos como fogo, mas com expressão de dor. Ele segurava um livro. Meu livro. Estava escrito com letras feitas de luz e lágrimas. O que está aqui, disse o juiz,
Não são os seus pecados, são as suas intenções. As páginas começaram a girar sozinhas. Eu vi cenas da minha vida, mas dessa vez com os pensamentos e sentimentos ocultos sendo revelados. Vi quando abracei uma irmã da igreja sorrindo, mas por dentro dizia falsa. Vi quando preguei sobre amor, mas no coração queria que uma irmã fosse envergonhada. Vi quando jejuei, mas passei o dia inteiro criticando os outros mentalmente. Vi quando impus as mãos sobre alguém, mas sentia nojo da vida daquela pessoa. Caí de joelhos, chorando, gritando, eu não sabia, eu não sabia. Mas o juiz respondeu, sabia, sim. O problema não era ignorância, era orgulho. A luz mudou de tom, ficou mais intensa, e então uma cruz apareceu. Mas não uma cruz comum, era a cruz do meu julgamento. Sobre ela, o camaleão estava pendurado, rindo, enquanto cuspia palavras que eu mesma falei. Ele gritava, é só aparência, não tem amor, julga e acha que está salvando. O anjo me olhou com tristeza. Você virou juíza do inferno, mas foi chamada para ser embaixadora do céu. Senti uma dor tão profunda que desejei nunca ter nascido. Gritei até minha voz sumir, até meu espírito gemer como os condenados. Foi então que uma mão de luz tocou meu ombro. O juiz estava em pé, diante de mim. Seus olhos não tinham ira, tinham lágrimas. Helena, você ainda respira. Isso aqui é uma revelação, não uma condenação. Eu explodi em choro. Uma dor e um alívio se misturaram. Eu não estava morta. Aquilo era uma experiência, um aviso, um último chamado. O trono se dissolveu em luz e ouvi. Volta, conta, adverte, mas com amor. E então tudo escureceu e eu gritei de novo. Acordei no chão da igreja, deitada sobre o mármore gelado, com o rosto colado à frieza do altar. Meu corpo inteiro tremia. Minha garganta estava seca, como se eu tivesse passado dias gritando. Ao meu redor, silêncio. Quando levantei os olhos, as luzes estavam acesas, mas o templo vazio. Só eu ali, viva, ou quase isso. Levei as mãos ao rosto e percebi que estava coberta de suor, como se tivesse sido tirada de dentro de um forno. Minha roupa estava encharcada. O púlpito à frente parecia brilhar de forma estranha. Havia algo diferente no ar, como se o Espírito Santo estivesse me esperando ali, calado, apenas observando o que eu faria com aquilo. Senhor, sussurrei ajoelhada com as mãos no chão. Isso tudo foi real. Ninguém respondeu, mas eu sabia. Eu sabia que aquilo não era sonho, não era ilusão, não era loucura. Eu tinha ido ao inferno. Eu tinha sido confrontada pelo próprio justo juiz. Eu tinha visto o diabo. E agora, como eu explicaria isso? Fiquei ali, ajoelhada por quase 1 hora, até que os primeiros irmãos começaram a chegar para o culto da manhã. Me viram naquele estado e vieram correndo. Irmã Helena, o que houve? Tá passando mal? Eu tentei responder, mas minha boca estava travada. Me ajudaram a levantar, me deram água, mas eu tremia como uma folha. Até que, sem pensar, fui até o púlpito e peguei o microfone. Eu vi o inferno! Gritei com a voz embargada. Eu fui até lá, Deus me levou. Eu vi pastores, vi membros, vi até minha mãe, vi o diabo, e ele me mostrou tudo o que eu escondia. O silêncio foi instantâneo. Alguns acharam que era encenação. Outros se entreolharam. Uma irmã se levantou no fundo e gritou. Blasfêmia! Ela está endemoninhada. Fiquei paralisada. Mas o fogo que me consumia era maior do que o medo. Continuei. Eu era soberba, orgulhosa, falsa santa. E Deus me arrancou das mãos do inferno para dizer que a igreja está se perdendo dentro da própria vaidade. Um obreiro tentou me tirar do púlpito. Mas o microfone caiu e eu continuei falando sem ele. Minha voz ecoava como trovão. Era como se não fosse mais minha.
tem gente aqui sentada no banco do juízo, mas o céu está vazio porque a igreja só quer aplauso, não quer arrependimento. Um grupo de intercessores começou a orar em línguas. O pastor da igreja entrou correndo, assustado, e me encarou de longe, sem subir. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Muitos se levantaram, outros choravam. Alguns saíram da igreja. Mas eu continuei. Eu vi o camaleão, um demônio que toma o rosto de quem você mais julga. Ele me mostrou cada palavra de condenação que saiu da minha boca. E o inferno tem uma cela com o seu nome, crente. A atmosfera era elétrica. Algo se rompia naquele ambiente. Vi uma adolescente cair de joelhos no canto e gritar: "Me perdoa, Deus!" Um diácono tremia de olhos fechados, com as mãos sobre o peito, mas nem todos aceitaram. "Isso é histeria!" gritou uma irmã que estava na liderança do louvor. "Isso não é Deus!" Outra mulher se levantou. "Cala a boca! Você só prega desgraça! Aqui a gente vive pela fé, não pelo medo." Meu coração sangrou. A mesma hipocrisia que me levou ao inferno agora me perseguia fora dele. Mas eu sabia, eu tinha uma missão. Desci do púlpito em lágrimas, mas com a alma firme. Ali começava minha nova caminhada. Eu não seria mais a pastora Helena, eu seria a ex-condenada, a que viu o inferno e voltou para contar. No mesmo dia em que fui retirada do púlpito, um jovem que estava na igreja filmou meu desabafo. Postou nas redes sociais com o título "Ex-pastora conta como foi ao inferno e viu crentes sendo condenados." Em menos de 24 horas, o vídeo explodiu. Eu não estava pronta para aquilo. Minha foto apareceu em blogs gospel, em vídeos de reação no YouTube, em grupos de WhatsApp. Metade das pessoas me chamava de falsa profeta. A outra metade chorava e dizia que queria mudar de vida. A internet virou um campo de guerra e eu era o alvo. Na primeira semana recebi quase 2.000 mensagens. Algumas me agradecendo, dizendo que voltaram a orar depois do meu relato. Outras me amaldiçoando, dizendo que eu estava sendo usada por demônios para espalhar medo na igreja. Mas o pior ainda estava por vir. Comecei a acordar todas as noites às 3h33 da manhã, sempre nesse horário. O quarto ficava gelado, mesmo com tudo fechado, e eu sentia que não estava sozinha. Na terceira noite, ouvi passos na sala. Quando fui ver, a televisão estava ligada sozinha, passando imagens distorcidas, como se alguém tivesse filmado o inferno. Vozes sussurravam: "Você mexeu onde não devia. O inferno agora te quer de volta." Fui para a cozinha orar, mas os talheres começaram a cair da gaveta. A torneira ligava sozinha e vi no vidro da janela 2 pegadas de cascos queimados. Na noite seguinte, senti algo subir na minha cama. Eu congelei. Uma pressão no peito me impedia de gritar e ouvi uma voz dentro da minha mente: "Você tirou almas do meu caminho, agora vai pagar." Corri para a casa de uma irmã de oração, a Edna, mulher simples, mas cheia de discernimento. Quando entrei na casa dela, ela travou a porta e gritou: "Você trouxe coisa do inferno com você. Tem legiões ao seu redor." Ela chamou um grupo de intercessores. Passamos a noite em guerra. Gritos, orações, línguas estranhas, objetos caindo sozinhos. No meio da madrugada, uma fumaça preta saiu de dentro da minha boca. Foi como vomitar enxofre. Mas o mais estranho foi o que aconteceu 2 dias depois. Fui convidada para dar entrevista num programa gospel famoso. O apresentador, pastor Joel, era respeitado. Mas assim que entrei no estúdio, senti uma dor na nuca, como se algo me alertasse. Durante a gravação, ele me interrompeu várias vezes, distorcendo meu relato, rindo de forma sutil, até dizer: "Você viu o que o diabo quis te mostrar, não o que Deus queria." Naquele momento, os olhos dele brilharam por um segundo. Vi ali o mesmo olhar do camaleão. Voltei para casa chorando. Liguei para Edna. Ela confirmou: "Helena, você vai enfrentar o inferno inteiro, porque você abriu um portal de verdade."
e a verdade fere. Depois disso começaram os sonhos. Sonhos com pastores famosos caindo em buracos, líderes religiosos vestindo peles de ovelha com dentes de lobo por baixo, e sempre, sempre o camaleão sorrindo, agora usando o rosto do pastor Joel. Senti que estava sendo marcada, mas decidi. Se minha alma sobreviveu ao inferno, eu não me calaria por medo. Eu gravaria meu próprio vídeo e contaria tudo, sem filtro, sem maquiagem, sem medo. Gravei o vídeo com o celular velho mesmo, um fundo simples, uma camiseta qualquer, a cara lavada. Eu não queria maquiagem nem cenário bonito. Só queria verdade. E abri meu coração como nunca antes. Eu não sou mais pastora. Eu sou uma mulher que esteve no inferno e voltou. E agora carrego a obrigação de contar o que vi. Mesmo que ninguém acredite. Mesmo que isso me custe tudo. Postei às 2 da madrugada. Dormi sem expectativas. No outro dia, acordei com o celular travado de tanta notificação. O vídeo tinha batido 3 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Estava em páginas gospel, páginas de escárnio, canais de ateus, igrejas do exterior. Me tornei viral. Mas junto com a visibilidade veio o inferno. Pastores conhecidos começaram a fazer vídeos de resposta. Não dê ouvidos a essa mulher desequilibrada. Isso é a heresia do medo. O inferno não é lugar de crente. Crente salvo não vê inferno. Me chamaram de ex-líder revoltada, de apóstata, de sensacionalista. Alguns exigiram retratação, outros ameaçaram processo. Mas eu já sabia. Eu tinha visto os rostos deles, no inferno. Recebi prints de mensagens vazadas de grupos internos de líderes gospel. Alguns planejando campanhas para me desmentir, outros discutindo como me desacreditar espiritualmente. Um deles escreveu: "Ela vai acabar queimando os nossos projetos. Já tem gente desistindo de semear." Outro: "Se ela continuar, a máscara vai cair para muita gente." Mas foi quando uma ex-secretária de um desses líderes me procurou que tudo virou de vez. Ela me mandou áudios, vídeos e fotos, provas. Ela dizia que reuniões secretas com consultores espirituais aconteciam dentro de templos famosos e que muitos líderes pagavam por rituais de manipulação espiritual, supostos cultos proféticos que, na verdade, eram encenações ritualísticas. Um dos vídeos mostrava um profeta usando colar com o símbolo do camaleão. Ela dizia: "Eles sabem quem ele é, e muitos já entregaram o altar." Chorei, tremi, mas entendi por que tantos se levantaram contra mim. Não era porque eu estava mentindo, era porque eu estava quebrando o pacto de silêncio. Na semana seguinte, fui à igreja da minha infância. Queria orar no mesmo altar onde comecei, mas fui barrada na porta. "Você está causando divisão. Aqui não é lugar de confusão." A irmã que me impediu de entrar também estava no inferno, na cela ao lado da minha. Comecei a entender. O sistema estava podre, mas a raiz ainda era santa. E meu chamado era expor, mas também restaurar. Não era guerra contra a carne. Era contra potestades infiltradas nas próprias igrejas. Na madrugada do 3º domingo, após o vídeo estourar, acordei com o som de palmas. Palmas lentas, cadenciadas, como se alguém batesse uma mão na outra devagar, com desprezo. Olhei em volta. Casa escura. Janela entreaberta. Vento nenhum. Só aquele som repetido. Levantei da cama, os pés gelados tocando o chão frio. O som vinha da sala. Atravessei o corredor como quem caminha para o abate. Ali, sentado no meu sofá, de pernas cruzadas, ele me esperava. O camaleão. Dessa vez, não usava rosto de pastor, nem de mãe, nem de amigo. Era ele mesmo. Seu verdadeiro rosto era uma colagem grotesca de todos os que já me feriram. Cada expressão era uma mentira que a igreja engoliu. "Oh, parabéns, Helena. Você conseguiu", ele disse com um sorriso irônico,
conseguiu virar mártir, conseguiu irritar o sistema, mas sabe o que não conseguiu? Eu não respondi, só fiquei ali, parada, tremendo. Você não conseguiu me impedir de continuar. Ele se levantou, caminhou lentamente até mim e sussurrou. Você só alimentou minha fome. O medo das pessoas agora é minha porta de entrada. Fechei os olhos e sussurrei. Jesus, me cobre com teu sangue. O camaleão recuou, riu. Ah, sempre o sangue. Mas você esquece, Helena. Eu provei esse sangue e ainda assim continuo entrando nas igrejas pela porta da frente. Vi o chão se abrir por um instante, como uma rachadura de fogo sob meus pés. E então ele sumiu, deixando apenas uma marca queimada no tapete, a mesma que vi no inferno. A cela com meu nome. Caí de joelhos, chorando como criança. Deus, eu não aguento mais. Me leva, me consome, mas não me deixa voltar. Passei a noite orando, gritando, implorando. E de manhã uma presença diferente me envolveu. Não era como antes, não era alívio, era reconhecimento, aceitação, aliança. Naquela manhã voltei ao altar. Não para pregar, mas para me entregar. Peguei um cravo de madeira do cenário da igreja e cravei no chão. Deus, essa é minha cruz, e nela eu morro para tudo o que fui. Não sou mais Helena, sou só tua serva. Deitei no altar como quem deita num caixão. E ali morri, não fisicamente, mas espiritualmente. O velho orgulho, a vaidade, a soberba, tudo foi enterrado ali. Quando levantei, algo em mim havia mudado. A voz era outra, o olhar era outro. Não havia mais medo, não havia mais necessidade de aprovação. Na semana seguinte voltei às ruas. Ministrei nas praças, nas vielas, nos becos. Chorava com prostitutas, orava com traficantes. E onde quer que eu fosse, as pessoas diziam: você carrega algo diferente, você cheira como quem esteve no fogo. E eu sorria, porque estive mesmo. Fui ao inferno, e o inferno me conheceu. Mas agora o céu sabia meu nome.